Pessoal, na aula de hoje então a gente vai tratar o risco absoluto e o risco relativo. É uma aula rápida porque esses conceitos aqui são bem simples, bem fáceis de entender. Só lembre que quando a gente está trabalhando de risco, a gente pode classificar o risco de muitas formas. A gente pode pegar e classificar em risco de crédito, de mercado, de liquidez, ou ainda pensando numa carteira de investimento, risco sistemático e não sistemático. E agora a gente vai ver um outro tipo de conceito que diz o risco absoluto e o risco relativo. Então, colocando na tela para vocês já a definição de risco absoluto, que diz assim: diz respeito ao comportamento de um determinado ativo ser diferente dos demais ativos que compõem a carteira. Basicamente, o que ele está tratando aqui é do risco específico, né? É o risco de Pensa assim, um investidor ele tem uma carteira de investimentos com 5 ações de diferentes empresas. O risco absoluto é o risco de uma dessas ações, ela sofreu uma queda enquanto as demais elas se valorizam. Aqui a gente não está comparando, por exemplo, com o índice de referência. A gente está vendo a carteira como um todo. É a chance daquele ativo ele se distinguir das demais rentabilidades da carteira. Agora, por outro lado, o risco relativo, aí a gente já começa a ter um índice de referência. Vamos ver aqui então o conceito formal, que diz assim: o risco relativo ele refere-se à utilização de parâmetros de comparação para a rentabilidade de um ativo. Então, basicamente, um benchmark. Isto é, o risco do ativo se comportar de maneira distinta do parâmetro selecionado como referência. Se no risco absoluto a gente apenas olhava aquela ação específica, né, se comportar diferente das demais, aqui a gente olha a chance daquela ação se comportar diferente do seu índice de referência. As ações, né, basicamente, a gente utiliza o Ibovespa como o índice de referência. Então, se a gente tem uma ação que ela está caindo enquanto o índice Ibovespa está subindo, aí a gente tem um exemplo de risco relativo. Um outro exemplo, pensa num fundo de investimento que também utiliza o Ibovespa, ou o IBRX, ou qualquer outro tipo de índice de referência que a gente usa para a renda variável. Se esse fundo de investimento está caindo enquanto o nosso índice de referência, o nosso benchmark, ele está subindo, a gente tem aí outro exemplo do risco relativo. Então, apenas resumindo, né? Porque como eu disse, é uma aula rápida, os conceitos são simples. Risco absoluto é o risco de um ativo individual se comportar de maneira diferente de uma carteira de investimentos. Já o risco relativo é quando a gente começa a utilizar o benchmark como referência. É a chance daquele ativo ele se distanciar do comportamento do seu benchmark. É isso aí, pessoal.